A paz do Senhor, irmãos. Agora imagina você pegando Provérbios, capítulo 6 e começar a enxergar as questões relacionadas ao anticristo, à besta, ao falso profeta. Bem, foi isso que me aconteceu nessa tarde. Eu até compartilhei com alguns irmãos já tinham visto algumas pinceladas desse tipo de situação nesse texto, mas eu achei por bem compartilhar com vocês o que eu observei, para que eu não venha esquecer e deixar isso para depois, tá certo? Bem, Provérbios 6, verso 12 diz o seguinte: o homem de Belial, né, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Veja bem, homem vil é uma expressão que é aplicada diretamente para o anticristo, né? Homem de Belial, um homem que não tem valor. E se você observar, na visão que Daniel tem da estátua, ele começa a visão do material mais valioso. Cabeça de ouro, está em Daniel capítulo 2, tá? Pega lá e dá uma lida. Nabucodonosor tem um sonho, Daniel interpreta. Começa o valor, cabeça de ouro, né? Aí vai falar que os braços e o peito são de prata, o ventre e as coxas são de bronze, né? De cobre, de bronze. As pernas são de ferro. E o pior, e aí vai, o pé é misturado ferro com barro. E qual que é o material de menor valor? O barro, né? Então o anticristo vai sair dos 10 chifres, que são os 10 dedos da estátua, e ele é considerado um homem de Belial, um homem vil, a Bíblia fala isso, né? É o que anda com perversidade na boca. Se você conhece a visão de Daniel, capítulo 7, né, você vai observar ali que o chifre pequeno, ele recebe olhos grandes, boca, e ele fala boca arrogante, né? Então, olha o que fala aqui em Provérbios 6. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, tem boca arrogante, né? Acena com os olhos. Olha, isso não aponta para o anticristo, né? E esse acenar é fazer aqueles gestos maliciosos, né? Arranha com os pés. Se você pegar Apocalipse capítulo 13, você vai ver que arranha com os pés, o que é? Ele tem pés de urso, né? E faz sinais com os dedos. Se você lembrar dos dedos da estátua, você vai perceber também que isso aqui não está falando à toa, né? Olha, os sinais, você vai ver tudo isso falando do anticristo. No seu coração há perversidade. O tempo todo maquina mal, é maligno, malignidade no coração dele. Anda semeando contendas, intrigas. Tudo isso são palavras-chave que apontam para o anticristo. Tá certo? E aí fala assim, pelo que sua destruição virá repentinamente. Olha, que Cristo vai vir como um ladrão, né? Para eles, não para nós. Nós não vamos ser surpreendidos. A Bíblia fala, se você pegar 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, leia lá. Lá fala que nós somos filhos da luz. Ele vai vir como ladrão de noite. Para nós não, mas para os ímpios ele vai vir repentinamente, subitamente. Né? E fala assim que ele será quebrantado sem que haja cura. Até essa expressão a Bíblia fala se referindo ao anticristo, né? Continuando a leitura, diz assim, 6 coisas, olha que número importante, 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, ele abomina. Abominável da desolação, lembra? Essas coisas estão falando sobre as questões do anticristo, coisa que aborrece o Senhor, iniquidade, que é a transgressão da lei, a desobediência aos mandamentos do Senhor, né? Então a primeira coisa que aparece são olhos altivos, soberba, né? Ele é soberbo e ele vai ser soberbo mesmo, né? Língua mentirosa, a Bíblia fala que ele vai conquistar as coisas na base do engano, né? Mãos que derramam sangue inocente, homicídio. Quem é derramar sangue inocente se não derramar o sangue dos profetas, o sangue dos apóstolos, o sangue dos servos do Senhor que vão ser derramados, estão sendo, sempre foram e serão derramados até o fim, não é? Pela ação do diabo que tem acontecido aí. E no tempo da última semana, a perseguição, né, nos 3 anos e meio vai ser pior ainda, né? Coração que trama projetos iníquos. Isso são coisas que aborrecem o Senhor. Projetos iniquidade, homem da iniquidade, assim o anticristo é chamado, né? Pés que se apressam para correr para o mal, malignidade, maligno, né? É a característica da sua personalidade. Testemunha falsa que profere mentiras. Falso profeta que dá um falso testemunho, né? E por fim,
o que semeia, a pior coisa, Deus detesta, a Bíblia fala que Deus abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. Essa vai ser uma das estratégias do anticristo, colocar irmãos contra irmãos. Fique atento, porque essas coisas já estão acontecendo. Veja bem, eu falo esse início, essa preparação de colocar irmãos contra irmãos, tá? Homem de Belial, você vai ver essa referência em Naum, capítulo 1, verso 11 e 15. Homem vil, anota aí, Daniel 11, verso 21, Obadias 1, verso 2. Anda com perversidade na boca. Olha, deixa eu sublinhar aqui, ó. Boca arrogante, né? Aqui eu tentei desenhar o chifre pequeno, né? Para você ilustrar, para você entender. Isso tem Apocalipse 13, versos 5 e 6, que ele recebe a boca. E Daniel 7, verso 8 e 20. A cena com os olhos. Olha os olhos, né? Que coisa aqui, ó. Vou sublinhar homem vil. Aqui de Belial, sem valor. Olha, arranha com os pés. Eu tinha falado que são pés de urso, né? Que ele recebe aqui em Apocalipse 13, verso 2. Sinais. A Bíblia fala que nesse tempo, o falso profeta vai fazer sinais, e os falsos profetas, em Mateus 24, 24, né? Apocalipse 13, 13 e 14, farão sinais tão grandiosos que, se possível, enganariam até os escolhidos. A Bíblia fala que ele vai fazer, inclusive, né? Ou eles, inclusive, fogo cair do céu à vista dos homens, né? Dedos, sinais com os dedos. Será que isso não aponta para os dedos de Daniel, da estátua, né? Daniel 2, versos 34, 41 e 42, certo? Olha aqui, no seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal. Ele trabalha só para o mal o tempo todo. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 8 e 9. Anote aí. Anda semeando contendas, que é a coisa mais abominável, né? Que a Bíblia fala que a sétima ele abomina. Lembra-se da abominável desolação, ou da desolação abominável da desolação, ou desoladora, né? Abominação desoladora. Anda semeando contendas. Daniel 8, verso 23. Ou Daniel 11, verso 21 também fala sobre isso, sobre semear contendas. E lá a expressão fala assim, ó, intrigas. Tá ok? Sua destruição virá repentinamente. Eu não coloquei a referência ali, mas você pode procurar aí referências que falam sobre ele ser destruído imediatamente, sobre a vinda de Cristo vir como um ladrão, né? Vou colocar aqui a referência, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu não me lembro bem, mas eu acredito que do verso 1 até o verso 6 vai dar para você, do 1 ao 6 dá para você perceber. Olha, sua destruição será subitamente, repentinamente, subitamente será quebrado, sem que haja cura. Naum, olha para você ver. Então anote essa referência aí também, ó. Subitamente, né, de sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Naum 3, versos 18 e 19, tá ok? Aqui estão as 6 coisas que Deus aborrece: a soberba, você já viu que ele tem olhos altivos, engano, que ele vai conquistar o reino com engano, aqui ó, Daniel 11, verso 23, homicídio, que vai matar e perseguir os santos, Daniel 7, verso 21, Apocalipse 13, verso 7, projetos iníquos, é claro que ele vai ter, Daniel 11, versos 24 e 25, pés que se apressam para fazer o mal, ele é chamado de iníquo, a iniquidade está com ele, testemunha falsa, falso profeta, terá muitos, o que semeia contenda entre os irmãos, estratégia para o fim dos tempos, vai causar uma coisa chamada apostasia. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus te abençoe, continue orando por nós e até o próximo vídeo. Estamos aí.